Camarada Paulo Silva, boa noite aí, meu camarada. Você pediu para fazer um vídeo aí? Então vamos lá. Hoje, sábado, dia 14 de outubro de 2023. Sobre esses eventos aí Infelizmente, né? Esse esboço aí de conflito entre a faixa de Gaza lá e Israel, por conta de um ataque do grupo Hamas. Grupo esse aí que, inclusive, década de 80, né? Ele foi criado pelo próprio Israel, né? Pelo próprio país de Israel, fomentado ali pelos Estados Unidos, com um pensamento de direita, extrema-direita, o qual visava tão somente entrar com assistencialismo para ganhar popularidade lá do povo de Gaza e, a posteriori, combater também os palestinos de visão socialista. Pois é, sempre aquela velha guerra, né? Socialismo versus capitalismo, capitalismo versus socialismo. E assim se foi. O grupo se formou, foi militarizado, politizado e por aí vai. E por fim, eles se levantaram contra seus próprios criadores. Só que essa história ela tem um tempinho já que remonta tempos bíblicos, né? Porque boa parte desses meio-irmãos aí, porque ao longo dos séculos a Palestina foi bem miscigenada, mas havia ali povos nativos, ali ainda há, né, povos nativos naquela região, os quais sofrem racismo, perseguição e por aí vai. Mas eu vou voltar a esse tema já uns minutos à frente aí. Então o que ocorre? Pegamos ali tempo dos patriarcas, Abraão, Sara e Agar. Esses três personagens aí, em que Sara ela não podia gerar filhos, era considerada estéril, e Agar ela teve filhos por Sara, porque era um costume dos povos antigos. A patroa, né, vamos falar numa linguagem coloquial para ficar mais compreensível, a patroa dar a sua empregada para que ela tivesse filhos por ela. E assim foi feito, seguindo esse costume. Abraão foi lá e engravidou Agar, e posteriormente nasceu Ismael, que é o pai ali dos, vamos dizer, a grosso modo falando ali, do pessoal palestino, o qual recebeu promessas de que geraria 12 príncipes e por aí vai, enfim. Pessoal mais de linha muçulmana, né? E ali também veio a descendência direta ali, vamos dizer, legítima, considerada a questão do casamento, na legitimidade do casamento, visto que também não era casamento, era uma união entre homem e mulher, não tinha essa coisa de casamento como é feita hoje. Mas, na linguagem coloquial, tinha o casamento, a união legítima ali entre Sara e Abraão. E Abraão ali gerou filho, o qual nasceu Isaac, que é considerado, principalmente aí pela religião judaica e católica, a religião romana, como o filho da promessa. Beleza, os séculos se passaram, cada um seguiu seu caminho, povos foram nascendo desses dois ascendentes aí, e vamos nos prender um pouquinho aqui com os judeus. Bem, os judeus que herdaram essa questão ali do nome da tribo de Judá, porque havia a divisão de reino do norte, reino do sul, um reino foi extinto, o outro permaneceu, e os remanescentes ali ficaram como Judá, judeus, enfim. E chegando ali veio o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e chegando ali no Império Romano, houve um levante dos judeus na região da Judéia, os quais foram expulsos e seu templo destruído, conforme hoje ainda tem lá o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. E séculos se foram, aí vieram outras conquistas e outros povos ali, houve a miscigenação de povos, e Roma ali tirou o nome de Judéia e colocou como Palestina, né?
Palestina, vamos colocar assim para ficar mais fácil. E aquela região ficou conhecida como a Palestina. Então, os judeus saíram na diáspora, cada um foi para um canto, uns ficaram naquela região mesmo, um número reduzido, outros se espalharam por aí. E chegando para uns tempos mais recentes, século XIX, século XX ali, o que aconteceu? Se levantou um movimento sionista, o qual ali queria estabelecer uma soberania do povo israelita e por aí vai. E o que aconteceu? Veio o advento da Primeira Guerra Mundial e tanto os judeus quanto os palestinos ali querendo estabelecer um Estado para si. Veio a Primeira Guerra Mundial. Alemães, otomanos, e ali o lado dos aliados, vamos falar assim, Inglaterra, França. E a Inglaterra ficou com aquela região da Palestina ali, de Gaza, aquela região de Jerusalém. E ela fez uma promessa a esses dois povos, tanto o povo judeu quanto o povo palestino, que mediante a colaboração deles, seria criado ali um Estado soberano para cada um povo. E a guerra se encerrou, Inglaterra foi e ficou ali cozinhando o galo, enrolou os palestinos, mas cedeu o território ali para os judeus, que passaram a habitar em Jerusalém, e ali começou a questão da expulsão, né? Começou a se criar um apartheid ali entre esses dois povos. Para si, veio a Primeira Guerra Mundial. Alemães, otomanos, e ali o lado dos aliados, vamos falar assim, Inglaterra, França. E a Inglaterra ficou com aquela região da Palestina ali, de Gaza, aquela região de Jerusalém. E ela fez uma promessa a esses dois povos, tanto o povo judeu quanto o povo palestino, que mediante a colaboração deles, seria criado ali um Estado soberano para cada um povo. E a guerra se encerrou, Inglaterra foi e ficou ali cozinhando o galo, enrolou os palestinos, mas cedeu o território ali para os judeus, que passaram a habitar em Jerusalém, e ali começou a questão da expulsão, né? Começou a se criar um apartheid ali entre esses dois povos. O que aconteceu? A Inglaterra começou a tirar seu corpo por fora, visto que já estavam nascendo revoltas ali, e aí ao longo da história vocês vão assistindo aí o que aconteceu. E a recém-criada ONU, após a Segunda Guerra Mundial, consideradas aquelas barbaridades praticadas pelos nazistas contra os judeus, enfim, se criou ali o Estado soberano de Israel e a Palestina abandonada. Então, criado o Estado de Israel, começou ali o sionismo em prática, né? Se criando aquela soberania, mas não uma soberania saudável, sadia, mas sim uma soberania de que se tornariam os colonizadores, os imperialistas daquela região. Então, eles começaram a oprimir os palestinos. Palestinos ali, como foi dito, havia uma mistura de palestinos africanos, palestinos turcos, muçulmanos, judeus palestinos, palestinos cristãos, tudo misturado ali. E, enfim, foram surgindo os lados ali xiitas, sunitas, em que se discutiam muito a questão de como se deveria estabelecer o Estado palestino, se seria pelo diálogo, se seria pela espada, como havia sido profetizado lá pelo anjo Ismael, que seria um povo que levantaria a espada, um povo de guerra, se seria através da guerra, do jihad, da luta armada. E o que aconteceu? Israel continuou ali amassando aquele povo em Gaza, e a gente sabe muito bem a geografia, que engloba ali a questão do espaço territorial, a questão do relevo, a questão do solo, a questão da densidade demográfica e por aí vai. No entanto, Israel, covardemente,
fecha ali as fronteiras, os acessos, tudo que entra ali na Palestina tem que passar por Israel. E bem dizer aquele povo palestino, após essa ocupação israelense, essa dominação israelense, apoiada pelas grandes potências aí, relegou esse povo a viver de assistencialismo. Aí voltamos aqui à questão da criação do Hamas na década de 80. Que era um povo que vivia oprimido, e ali se apresentou um braço da direita, afastando aquela coisa do socialista, né, do socialismo, pensamento socialista, enfim, para que essa linha de direita ali fosse levantada, fosse considerada um ente benéfico, um ente político ali, enfim. E deu no que deu. Só que eles se cansaram, né? De ficar a serviço ali dos seus opressores. E aí os oprimidos começaram a gritar. E anos após anos, pessoas vão morrendo, gerações vão nascendo e cada vez mais radicalizando a questão. Porque aquele povo ali vive com fome e com sede graças a Israel. Porque eles criaram bloqueios ali, eles não deixam aquele povo explorar nada naquela região. E a própria ONU diz que aquela região ela é riquíssima em petróleo e gás natural. Coincidência, né? Aí vão levar a democracia lá para Gaza, né? Já ouvimos essa conversa antes, não é isso? Pois é. Então, o que acontece? Aí a gente começa a analisar o cenário ali dentro de Israel político, quando a gente vê que ali temos um primeiro-ministro, Netanyahu, extrema-direita, numa situação complicada perante seu povo, com uma grande rejeição, e ali, vamos dizer, né, num ponto cego, houve essa invasão do pessoal do Hamas, que outrora era ligado a eles, não sabemos, né? Ligado também aos Estados Unidos. E ali invadiu sem ninguém ver. Pois é, né? Sem ninguém ver. Que coisa estranha, né? Um lugar tão vigiado, com tanta tecnologia, não conseguiram notar nada. E ali, no desenrolar da história, militares também do alto escalão do exército israelense lá, se levantando contra o primeiro-ministro. E aí, após esse ataque, todo mundo se ofereceu como voluntário. Vamos lá, vamos combater nossos inimigos, nosso inimigo comum. E alguns já morreram. E aí a crise interna, política, meio que foi abandonada. Coincidências, né? Pois é. Então é isso aí. A gente vive um cenário que tem um opressor e tem um oprimido. E o opressor, ele é vendido como vítima aqui do lado de cá. Só que fica a pergunta, né? Quem é o verdadeiro terrorista nessa situação? Aquele que oprime ou aquele que começou a gritar por sua opressão? Fica a reflexão, um abraço a todos aí.